Bem, gente, vamos lá. Então, dentro de planejamento estratégico, a análise de ambiente, ela tem uma participação gigantesca. A gente tem que olhar para dentro e olhar para fora nos vários níveis que nós vamos ver. Isso dá trabalho. A gente tem que se inteirar do setor que a gente está trabalhando. Inclusive, o que está passando no Senado, o que está passando na Câmara, qual é a legislação dessa área. Eu tenho que entender do setor que eu estou trabalhando. Então, se eu trabalho com abacaxi, eu tenho que saber as inovações que estão surgindo nesse setor. E às vezes a gente se acomoda e sabe o básico e continua com um trabalho de técnico e não de um grande especialista no setor. Inclusive, gente, essa análise de ambiente, ela serve para investimento em ações. Então, se a gente está falando um investimento fundamentalista, uma análise fundamentalista, que é de fundamento, eles têm que olhar basicamente tudo isso que a gente está olhando. Então, dá trabalho, requer um debruçar importante. Então, não se iludam que as pessoas estão ganhando dinheiro, ficando ricas com facilidade. Principalmente essa coisa do day trade. Tenham cuidado, tenham cautela. Não estou dizendo que não dá para ganhar dinheiro. Estou dizendo que a coisa não vem de graça, a coisa não vem de maneira simples. É preciso uma análise robusta, um esforço, muita leitura, estar acompanhando o que está acontecendo naquele setor é fundamental. Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? Para começar a análise de ambiente, a gente tem, eu espero que o texto esteja no tamanho bom, eu estou tentando cuidar. Sei que para quem está vendo no celular talvez não esteja tão bom, mas eu vou, qualquer coisa, revisar. E a análise ambiental, ela surge dessa lógica de guerra mesmo. Essa é uma citação daquele livro do Sun Tzu, que eu acho que eu já comentei com vocês, né? A Arte da Guerra. Porque é uma analogia de que o mercado é um campo de batalha. Um mercado de negociações, de compra, venda, contratos. Então, se a gente não se posicionar corretamente no mercado, a gente perde a batalha, que é entrar em falência, é ter prejuízo, é não conseguir sobreviver nessa lógica, tá? Então, vou ler um pedacinho dessa citação. Se conhecemos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, a cada vitória sofreremos uma derrota. E se não nos conhecemos nem ao inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas. Esse inimigo que a gente considera é o que está além da empresa. Porque nós vamos ver que a concorrência não é só o cara que faz a mesma coisa que eu, não. O setor que eu estou trabalhando, eu posso ser muito bom. Se eu era a melhor fábrica de datilografia, de máquinas de datilografia, na época que se usava muito, eu estava muito bem, eu podia ser muito eficiente, eu podia ser tecnicamente ótimo. Se eu não estivesse atento às mudanças tecnológicas que iam sucumbir o setor que eu trabalhava, eu estou fadada a perder a batalha. Então, veja, essa visão míope, muito restrita do setor, tem levado muitas pessoas a problemas de sustentabilidade, de continuar naquela atividade. É fácil? Não é, mas um olhar atento pode te dar sinais. A diversificação às vezes minimiza então o risco que eu estou assumindo. Então, a análise ambiental é a prática de rastrear mudanças no ambiente que possam afetar uma organização e seus mercados. Então, não dá para falar, eu não gosto de ver jornal, eu não gosto de participar de congresso, é muito caro, esses grupos de WhatsApp. Não, tem que filtrar. Realmente a gente tem muita informação, já falamos sobre isso, né? Uma intoxicação de informação de má qualidade, mas um profissional atento, competente, ele sabe as fontes corretas para se inteirar do setor dele. Então, tem que estar rastreando, tem que estar discutindo, tem que estar observando o que está acontecendo nos países que já têm mudanças mais avançadas. A gente tem um delay no Brasil em adoção de tecnologia, em mudanças, mas em algum momento isso vai acabar chegando, né? Então, normalmente eu faço esse desenho no quadro, que é a análise de ambiente, os 3 níveis, né? O que a gente tem? Primeiro, esse ambiente que é a organização, ambiente interno, é o que a gente falou naquela parte de introdução, em custos,
Então, a gente vai falar em recursos humanos. Então, a estrutura interna organizacional da fazenda é o ambiente interno. Nós temos que geri-lo muito bem. Essa é a função primordial, tá? Que vocês têm que fazer, é organizar processos, otimizar custos, motivar pessoas. Então, essa parte interna é urgente, né? Mas nós temos 2 níveis de análise muito importantes. Esse primeiro nível, que a gente chama de ambiente operacional, microambiente, ambiente tarefa ou ambiente próximo, o que caracteriza esse ambiente é o seguinte: a capacidade que a empresa tem de interferir nesse ambiente e que esse ambiente tem de interferir na empresa. Então, aqui é uma troca muito dialética, vai e volta. Então, se a organização contrata mão de obra, ela interfere. Se ela contrata fornecedores, ela cancela contratos, ou os fornecedores cancelam contratos com ela, isso pode atrapalhar ou beneficiá-la. Enfim, então, esses itens aqui a gente vai ver a análise de Porter, que é uma análise muito interessante, de microambiente. Já existe um outro ambiente que a gente chama de macro, que é um ambiente geral. Esse macroambiente, ele tem uma característica que é o seguinte: ele interfere muito na empresa. Então, economia, política, tecnologia, interfere muito na organização. Por vezes, ela destrói um setor. Como exemplo da datilografia. Mas a empresa raramente consegue interferir, salvo raríssimas exceções, assim, de grandes corporações de tecnologia ou monopólios muito fortes. Mas, no geral, as empresas sofrem interferência e não conseguem mexer, tá? Então, nós vamos agora analisar todos esses ambientes, principalmente os externos, o micro e o macro, tá? Esse interno a gente vai vendo, já vem vendo e vai continuar vendo ao longo da disciplina, mas agora nosso foco é o que está fora da empresa. E a gente separa isso, tá? De maneira didática, né? A gente faz as caixinhas, ambiente econômico, ambiente social, ambiente cultural. Mas na vida real tá tudo junto e misturado. E a gente não... De novo, essa visão sistêmica tem que reconhecer esses laços, essa rede, né? A gente não... Igual no curso de vocês, a gente separa as disciplinas, né? Que inclusive é um questionamento em relação ao aprendizado em torno disso, para facilitar, tornar a coisa mais objetiva, essa segregação, anatomia, fisiologia, né? Mas, na hora que você vai exercer sua função profissional, não tem, agora é isso, agora é aquilo. Você tem que compreender a ligação que tudo tem e o quanto uma coisa pode te ajudar com a outra, né? Então, esses ambientes estão todos relacionados, sobretudo, por exemplo, o ambiente legal e político. Tem uma relação muito forte, porque a legislação ela é formada, né, pelo legislativo. Então, dependendo do tipo de estrutura política que a gente tem uma tendência legal. As questões sociais e culturais, né, demográficas, interferem muito nesse aspecto cultural que a gente vai ver, tá? Então, para começar, eu sempre gosto muito de perguntar a vocês o que vocês acham quem é um concorrente? Quem vocês entendem que é um concorrente? Então, costumo dar muitos exemplos. Um deles que eu gosto, que faz parte do cotidiano de vocês, vão imaginar que um produtor, uma pessoa que vende batata frita, vá para a vaquejada do Dom Rochão, e ele tem que vender a batata frita dele lá. Quem é o concorrente dele? Deem pause e respondam para mim. Quem concorre com esse, sei lá, seu João que está vendendo batata frita lá no Dom Rochão? Provavelmente vocês vão citar, dar o pause, né? Vocês vão citar outros vendedores de batata frita, mas também vendedores de cachorro-quente, de espetinho, né? No geral, vocês vão falar muito dessa substituição próxima de alimento. Entretanto, Porter, que é um dos papas da estratégia, um grande teórico da administração, ele propõe que a gente faça uma análise mais ampla. Inclusive, ele faz uma análise da competitividade das nações, dos países.
E a gente pode colocar desde uma barraquinha de batata frita até essa dimensão maior. Então, quem concorre com esse senhor? Além desses que a gente citou, que são mais óbvios, que a maioria das pessoas costuma observar, nós temos produto substituto. O produto substituto, gente, ele é mais voltado, não necessariamente ele tem a mesma função. Então, por exemplo, não precisa ser um alimento. Vamos imaginar que eu estou com meu filho na vaquejada do roxão, eu só tenho R$5, eu só estou disposta a gastar R$5 e a batata frita custa 5. E perto da batata frita tem uma pessoa vendendo um brinquedinho, daqueles que pisca, pula, umas bolas coloridas. E aí o meu filho nós estávamos vindo comer uma batata frita e de repente ele vê esse bichinho pulando lá e fala: olha, mãe, eu quero esse brinquedo. Tô dando um caso muito real, viu? Quem tem filhos vai me entender. E eu: não, mas você não queria a batata frita? Não, mas agora eu quero esse brinquedo. E aí eu que ia gastar R$5, deixo de comprar a batata frita para comprar esse brinquedo. Veja, concorreu ou não concorreu? Não tirou o seu cliente? Então, muitas vezes a gente substitui algum gasto por coisas que não são comuns. Eu vou colocar um videozinho da Chili Beans lá, da minha curadoria, para vocês darem uma olhada, entenderem a questão do ticket médio, como que a gente às vezes faz trocas muito diferentes. E, de certa forma, a gente está concorrendo. Outro elemento de concorrência. Vamos imaginar que seu João compra batata de uma pessoa aqui em Garanhuns que produz batata e eles compra saco e frita para levar para a vaquejada. De repente, no dia anterior, a pessoa fala que a batata deu um problema e que ele não tem batata para entregar. É uma possibilidade. Ou ele fala que a batata agora é muito mais cara e a Seaga já fechou e ele sempre compra dessa pessoa e era R$10, ele teria que pagar 20. Estou exagerando para mostrar o quanto que um fornecedor ele pode interferir na sua competitividade, porque se eu não tenho a batata hoje para a festa que começa amanhã, complicou. Ou se eu encareci muito o meu custo, porque eu não tenho um fornecedor muito fiel, muito estável, que me passa essa segurança, ele vai interferir no resultado do meu trabalho, tá? Se outra possibilidade, então veja, fornecedor, produto substituto. Vão imaginar que quando eu chego lá, vão colocar uma outra situação. Eu venderia essa batata para o Bob's, que vai ter lá também. Eu fiz uma combinação de entregar a batata frita para ele. E aí chega na véspera e fala: olha, eu não vou querer mais a batata não, porque eu consegui uma batata melhor, mais barata. E eu já tinha comprado o saco de batata. Então veja que o meu cliente, ele pode, se ele tem um poder de barganha muito grande, se ele é um só, ele pode colocar em xeque a minha competitividade. Então ele tem um papel. Bem, então vamos imaginar outra possibilidade em relação à concorrência, que é, na hora que você foi comprar junto ao Aras, Brejo das Flores, né, que está organizando essa vaquejada, uma área para vender batata frita lá, ele pode ter falado contigo o seguinte: olha, a gente vai ter 15 estabelecimentos de alimentação na planta, né, do parque. E você faz essa conta, costuma receber tantos mil visitantes, então você dimensiona esse mercado, quantos vão comprar batata, tal, é uma possibilidade. Mas, na hora de começar lá, existe a possibilidade que a gente chama de novos entrantes. Lá no estacionamento, no caminho, tem um monte de gente que não está dentro do evento, mas que concorre contigo e que chegou junto com você. Nós vamos falar mais sobre essa questão dos novos entrantes. É muito comum você ver uma coisa que está dando certo e de repente começa a abrir um monte de gente com a mesma ideia, porque é assim que o mercado funciona. Se uma coisa está dando certo, muita gente quer entrar nessa mesma atividade. Então, veja a situação. Recentemente abriram 3 escolas de ensino infantil em Garanhuns. Então, se a pessoa fez uma análise de mercado para o número de escolas que existia e na época que ela abre mais 2 no caso abrem, pode parecer pouco, mas para o mercado de Garanhuns que já tem muita escola, é uma questão bem complicadora do processo. Então, novos entrantes, eu não posso desconsiderar que outras pessoas estão pensando a mesma coisa que eu.
Eu não posso, cafés, quantos cafés abriram em Garanhuns, né? Na mesma época. Então, muita gente pensou do mesmo jeito e isso é tem que entrar na nossa análise de concorrência se ela foi bem feita, tá? Então, se vocês observaram, o diamante de porta, ele é composto por todos esses setores. Então, a ameaça de novos concorrentes, os clientes, o poder de barganha que esse cliente tem em relação a mim, os produtos substitutos, que não são aqueles com o mesmo fim que eu tenho, mas que substituem no cérebro, na cabeça do meu cliente, ele deixa de comprar de mim e passa a comprar de outro. Veja como a coisa se amplia e a análise fica muito mais robusta do que a que a gente tinha inicialmente, né? Poder de negociação dos meus fornecedores, se eu compro caro, se eu não consigo negociar bem, e a rivalidade já existente. A gente chama de diamante porque se a gente fizer essa forma aqui, tem a mesma lógica de um diamante, né? Então, além disso que a gente está falando, nós temos uma série de outros elementos de ambiente que vão interferir. Essa é uma análise, a análise de concorrência de porta, ela é muito voltada para o microambiente. Observem aqui, fornecedores, clientes, concorrentes, é mais ou menos o que a gente está analisando aqui, ok? Então, essa é a análise que na disciplina a gente vê, ela é um clássico da administração e ela é muito prática. A gente consegue se apropriar desses conceitos e fazer uma análise bem interessante.